Olá pessoal, seja muito bem-vindo a este vídeo, ao qual nós iremos falar sobre limites. Limites da mente humana e limites dos nossos recursos, aos quais esta semana nos é feito pensar. E para falar sobre isso estamos aqui com Chris Kitts. Seja muito bem-vindo, Chris. E aí todo mundo, prazer estar aqui. Bom, a gente viu o quanto nós somos dependentes, todo o nosso sistema é dependente do petróleo, que é um combustível não renovável, muito poluente e ainda por cima muito mal aproveitado. Mas com tudo isso também aprendemos a andar mais a pé, utilizar produtos que estão mais próximos de nós, principalmente na parte dos alimentos, né, dos pequenos produtores ao invés dos grandes e distantes produtores. São aprendizados bons, não são, Chris? Nossa, maravilhosos, né? É como a gente falou, a gente tem que aproveitar esses momentos de crise para dar um plus, né, para dar um upgrade. Então a gente começa a ouvir comentários na rua que antes a gente nem imaginava ouvir. Tu me disse que estavam pensando em fazer uma horta comunitária. Eu ouvi pessoas falando na rua, que tal a gente fazer uma horta comunitária aqui no bairro? Ou seja, em outras situações, acho que jamais eu ouviria isso, pelo menos no meu bairro. Por falar nisso, tem muitas coisas às quais nós poderíamos aprimorar a nossa sociedade para deixá-la mais autossuficiente. Bom, a gente percebeu também a importância que todos temos para a vida de cada um, né? Todo mundo com a sua profissão, com o seu modo de servir à sociedade é muito importante. A gente também percebeu isso, a participação dos caminhoneiros, quão importante é na nossa sociedade. Mas na questão do combustível, Cris, eu acredito, na minha opinião, haver um complô da indústria petrolífera e as indústrias que produzem o motor dos nossos carros. Porque não importa a marca, não é verdade, Cris? Todos eles têm o mesmo consumo. E há décadas este consumo não diminui. Em média 15 km por litro um carro econômico. Aqueles carros muito econômicos ainda, com 3 pistões, fazem 20 km por litro se for em linha reta. Mas não importa a marca, né, Cris? O que evoluiu no carro, evoluiu os motores, evoluiu o nome dos motores, o consumo continuou o mesmo. O carro, nos últimos anos, nas últimas décadas, mudou a aparência externa. Porém, o consumo dele se manteve o mesmo. Foi a coisa que não evoluiu. Se a gente perceber, um avião, vamos pegar de exemplo o Boeing 777, ele faz 17 km por litro por passageiro, que é um número muito próximo a que se o habitante fosse por carro, né? O que faz eu pensar que talvez exista uma taxa a qual os humanos devam pagar para se locomover, independente da forma que for. E isto, claro, né, Cris? Por quê? Porque sustentamos uma grande indústria obsoleta frente à tecnologia que avançou nos últimos anos. Depois a gente vai entrar na consideração dos combustíveis que hoje são utopia para nós, mas que não deveriam ser por serem a solução para todas as questões de locomoção da nossa sociedade. Mas vamos falar primeiramente daqueles combustíveis que hoje já estão disponíveis e já poderiam fazer toda a diferença na nossa sociedade. Vamos começar pelo não tão estranho deles, muito comum, que é o etanol. Ele, por mais que seja poluente, tanto quanto a gasolina, ele é ao menos, né, ele é renovável. Ele é plantar e a nossa sociedade continuar a sua dependência deste combustível. Mas existem muitas outras formas ainda melhores de gerar energia. Inclusive tem o hidrogênio, né, tem biomassa, tem energia solar, energia eólica. Então tem muitas outras fontes que a gente poderia já estar usando, mas por que será que a gente não está usando essas fontes? Pois é, né, Cris? A gente sustenta uma indústria, como a gente disse. Porém, esta indústria, ela está acostumada a esse tipo de mercado há muito tempo. E é óbvio que existem coisas que tornariam esta empresa obsoleta da noite para o dia. Porém, é óbvio que eles não vão assinar o tratado de falência da maior empresa do mundo, que é a empresa petrolífera, certo? Comandada por uma família. Enfim, não vamos entrar nesses detalhes, que são muito importantes, mas não vamos entrar. Se você quiser, você pesquise. É só estudar história. Quem gosta de história pode estudar e se informar. E é claro, né, que se aparecer uma nova tecnologia que tornará eles obsoletos, eles vão dizer não, né, e não vão apoiar nada disso. E como eles controlam toda a maior parte das finanças mundiais, e a gente sabe que o mundo é controlado pelas finanças, então eles têm grande poder de decisão do que você e eu e toda a raça humana pode ou não usar, e aliás, pode ou não saber
que existe. E é importante falar que o que limita a gente a ter o mesmo poder que essas pessoas têm é a nossa mente. Exatamente. Ou seja, você pode ser uma chave para mudar isso, sabe? Você é parte de uma mudança, você é capaz de mudar, né? É igual aquela história que o Hélio falou sobre atravessar o rio, né? Daquele conto do Yuri. Você é capaz de atravessar o rio. E continuando a falar dos combustíveis, de outras formas alternativas de energia, a gente sabe que a energia elétrica é uma excelente candidata. Inclusive, da forma eólica, né? Pode ser muito bem aproveitada, é uma energia que não é poluinte, é renovável, sempre terá muito vento, aliás. O hidrogênio, Sim. Carros movidos a hidrogênio fazem 200 km por litro de água. Por que a população não tem acesso a este tipo de motor, a este tipo de tecnologia? Como eu disse, né, não é assim muito conveniente para o mercado atual, que depende que as pessoas comprem petróleo. Da mesma forma que a gente depende do petróleo, eles dependem que a gente compre petróleo para se manterem a sua grande indústria. A gente sabe que essas indústrias e a nossa sociedade ainda é baseada no lucro, no comércio, nas vendas, né? E eles não estão importando com o bem-estar da humanidade, com o bem-estar do planeta. Eles estão importando com o bem-estar do banco, das suas empresas, das suas finanças. E é isso que a gente espera que mude um dia. E isso vai depender de todos nós, de cada um de nós, olhar para dentro do outro ser humano. Olhar e pensar na fraternidade, que nós vivemos na fraternidade aqui na Terra, sabendo ou não. A gente briga uns com os outros, a gente discute, mas é porque a gente ignora que nós vivemos na mesma casa e que tudo é interdependente. Tudo depende um dos outros. A gente viu isso com os caminhoneiros, né? O quão importante eles são. Então, aonde, né, que tu disse, onde está o limite? O limite está na cabeça do ser humano. Porque o que impede ele de fazer a Terra ser o paraíso hoje, o que impede ele é simplesmente boa vontade, querer fazer o bem pelo outro, não ter ego, não ter egoísmo, que são as coisas que atrasam a humanidade. São os grandes inimigos da humanidade, são inimigos internos e dentro de cada um de nós. Eu até estava brincando aqui que eu moro numa cidade, e aqui perto, a 2 horas de viagem daqui, existe uma outra cidade. E para ir para lá, apenas por carro. E é muito movimentada essa via, morrem centenas de pessoas por ano. E estas 2 cidades têm aeroportos. Por que não existe uma linha de avião de lá para cá, uma vez no dia? Por quê? Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro? Não tem recurso? Isto é mentira. Existe o dinheiro. Aliás, nem precisa existir o dinheiro. Existe o recurso, existe a possibilidade. Se existe a possibilidade, isso pode ser feito. Mas o humano diz, não há como, não há dinheiro, não há... Quando dizem não há dinheiro, eu pergunto, terminou a tinta ou o papel para pararem de imprimir? Né, Cris? Terminou a mente humana, é a capacidade da mente humana de seguir além. É importante. Você tem a chave da mudança, né? Você tem a chave... Quando você tem a possibilidade, né, e você não faz, é porque você não quer fazer, né? Não tem outra saída a não ser isso, né? E se o dinheiro está limitando o bem-estar da nossa sociedade, cabe a nós achar outra forma de fazer as coisas, porque é só fazer. Cabe a nós mudar, então, a nossa sociedade, a forma como ela é gerenciada e é gestada, porque a possibilidade o limite está no cérebro humano. Aliás, né, está na falta de consciência humana de que pode. Bom, então agora entrando para o campo do que poderia ser para você utopia, mas não é, nos laboratórios mais avançados da Terra, cujo a energia pode ser extraída a partir das próprias dinâmicas do vácuo, que está presente em qualquer lugar do universo. A bomba atômica é um dos maiores exemplos de que a energia é muito grande contida dentro de cada um dos átomos. Mas, segundo o físico Nassim Haramein, que nós bem conhecemos aqui no canal, ele diz que toda a energia do universo está dentro de cada um dos átomos, porque tudo está em cada ponto energeticamente representado em perfeito equilíbrio. Por isso aparenta não ter nada, e por isso o átomo ele é 0,0000001% matéria, que nós vemos aqui, e o resto, né, 99,99999% energia em equilíbrio. E quando a gente libera um pouquinho dessa energia, temos uma bomba atômica. Porém, isso é uma fração muito pequena da energia que ainda está no átomo, porque o que está no átomo é 10 na 55 gramas por centímetro cúbico, que é a densidade do universo inteira em energia condensada e em equilíbrio.
Ao desequilibrar essa energia, a gente vê o que produz. Porém, isto na parte negativa. Na parte positiva, o desequilíbrio deste átomo poderia gerar eletricidade. E se, segundo o físico, nós conseguíssemos extrair o que já consegue ser extraído em laboratório, 0,00001% dessa energia, consegue manter o planeta Terra em perfeito funcionamento por 7 anos, com uma energia 100% renovável e disponível em qualquer lugar do universo. Bom, então, se você quiser saber mais sobre isso, eu deixo a recomendação dos vídeos aqui no canal, uma série que é A Grande Conexão, ao qual explica toda essa dinâmica de funcionamento do vácuo e por que lá existe tanta energia e que cada ponto do universo está representado em todos os outros pontos em energia. E por que tudo está conectado, não é mesmo, Cris? Tão fascinante nesses episódios que dá para a pessoa realmente sair da estagnação, né? Saber que ela pode mudar, que ela é um agente transformador e que ela tem todo o poder está nela, né? Como outros mestres já falavam. Então é a nossa recomendação dessa série para você ver do universo, e também a recomendação do filme O Universo Conectado. A gente sabe que é só uma questão de tempo para que todas essas coisas surjam na nossa sociedade, porque é uma mudança que vai ocorrer, vai ter que acontecer, vai ser forçado a acontecer todas essas mudanças. Elas vão vir pouco a pouco. Mas a grande coisa é que em breve a nossa sociedade ela estará muito melhor, ela será revolucionada por advindos tecnológicos que estão muito próximos de acontecer e que vai nos libertar da superfície terrestre, fazendo com que a gente tenha acesso aos transportes de uma forma revolucionária, transportes e energia. E vamos perceber finalmente que nós estamos em um universo, ao invés de ser limitado, como muitos pensam, né? Muitos pensam que não há comida para todos, não há água para todos, e que devemos competir e guerrear. Esta é a base dessa sociedade que compete. E vamos perceber que nós estamos banhados por infinita quantidade de energia e de recursos. Bom, até mesmo quanto aos nossos recursos que nós já temos na Terra, a gente só tem fome no mundo porque eles são mal administrados pelos humanos, né? O limite mental. E por quê? Porque 50% da comida no mundo vai fora, certo? E menos de 50% da população, graças a Deus, passa fome. Né? Então, poderia sobrar comida no mundo se todos se alimentassem bem, certo? Tem uns até que exageram, né, Cris, na alimentação. Mas água também, por ser mal remanejada, existem pessoas que passam sede. Bom, o importante é que muito em breve nossa sociedade se encontrará muito melhor por grandes mudanças que estão pela frente. O futuro é maravilhoso para nós, segundo dizem todos os orientadores espirituais. Sim, o futuro é fantástico e a gente vai fazer parte dele, porque a gente, graças ao nosso presente, graças ao nosso, a gente viver no presente, a gente tentar mudar o nosso presente, com certeza a gente vai colher coisa boa, né? Sair um pouco do comum, né? Ou usar a meditação em movimento e transmutar a energia boa. É verdade. Bom, Cris, eu agradeço muito a presença, a tua participação, e cada caos traz uma lição, né? Que dessa vez nós estamos aprendendo isso e aos poucos nós vamos cada vez melhorando e ajustando a nossa sociedade, porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas que no fundo somos pessoas todas muito boas e só queremos o melhor de todos. E eu tenho certeza que para isso irá caminhar, eu não tenho dúvidas disso. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas todas essas mudanças irão acontecer. Cris, agradeço muito a tua presença, a tua participação. Obrigado, Paulo, mais uma vez, é sempre um prazer e uma honra participar aqui. Bom, pessoal, agradeço também a sua presença. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para que mais pessoas pensem sobre isso, quem sabe. E reflitam, né, Cris? Assim como nós estamos aqui refletindo sobre tudo isso. Bom, Sim. Agradeço muito a sua presença. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!